Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso da Elaine Becker, Golem o Gênio. Golem o Gênio foi publicado originalmente em 2013, mas saiu em 2015 pela Darkside Books numa edição linda, estupenda. E o legal é que não é só o projeto gráfico dele que é massa, a história que tem aqui dentro realmente entrou pra minha lista de favoritos desse ano. Pra quem não conhece a história, Golem o Gênio se passa em Nova York, na virada do século XX, e fala sobre a chegada de dois seres místicos na América, criando uma amizade que contraria a lógica de suas próprias existências. Isso porque a Golem é uma criatura feita de barro, criada com o intuito de realmente servir uma pessoa, um mestre, enquanto o gênio é um ser feito de fogo que valoriza a liberdade acima de tudo. Mas antes que essa amizade comece, muita coisa acontece com esses protagonistas. A Golem, por exemplo, foi criada por um rabino envolvido com a cabala. O objetivo da criação dela era se tornar a esposa perfeita de um homem que estava vindo para a América para começar uma nova vida. Mas ela chega a Nova York sozinha, desorientada e muito surpresa com tudo, porque durante esse trajeto da Europa para a América, o mestre dela morreu. Uma das habilidades dela é sentir os desejos e os medos das pessoas que estão ao seu redor. E sem um mestre, ela sente a necessidade de atender a todos esses desejos de todo mundo. Então ela consegue a ajuda de um rabi chamado Meyer, que encontra ela na rua e tenta ajudar ela a se virar em Nova York. E ele também dá um nome pra ela. A Golem é nomeada como Chava. O gênio, por outro lado, chega à América de uma forma bem diferente. Um latoeiro chamado Arbili estava ali arrumando uma garrafa que ele recebeu de uma cliente e acabou libertando o gênio dali de dentro. E o espírito de fogo tá assim perdidaço, porque na cabeça dele, há um segundo atrás, ele tava no deserto na Síria e agora ele tá ali em Nova York, 1000 anos depois. Ele foi aprisionado nessa garrafa e ele não consegue assumir a forma original por conta de um bracelete que ele tá usando, que é feito de ferro, e isso impede a transformação dele. O latoeiro também acaba se envolvendo ali com a situação do gênio, dando um teto e um emprego pra ele. O gênio então passa a ser o assistente dele nessa latoaria, consertando pequenos estragos em objetos de metal, porque o Jim, como é um ser feito de fogo, ele consegue moldar ali o metal de uma forma muito mais fácil. Mas ele tem que esconder essa natureza dele também das outras pessoas. Então o Arbili dá um nome pra ele passa a se chamar Ahmad, e cria também uma história para justificar a chegada desse imigrante em Nova York. Durante boa parte do livro a gente acompanha as atividades e as decisões de cada personagem, mas também conhece cada cantinho da personalidade deles. É fascinante ver a Nova York do outro século, assim, respirando viva ali nessas páginas, e entrar na cabeça de dois personagens tão maravilhosos como a Chava e o Ahmed. A Golem é toda recatada, é prestativa, é curiosa, ela é perfeita em tudo que ela faz, e todas as conversas que ela tem com o Rabi são, assim, de uma profundidade que toca a gente, sabe? Que são diálogos que ensinam pra gente um pouco da natureza dos golems, mas que fazem a gente refletir sobre a nossa própria humanidade. Desejos, ações, pensamentos, coisas que a gente tem dificuldade, às vezes, de perceber em outras pessoas e que pra Chava é uma coisa tão óbvia. E o contraponto é o Jim. Ele é um personagem maravilhoso. Ele é tempestuoso, ele é sarcástico, é questionador. De certa forma, ele é bem independente, mas ele tá muito puto por estar aprisionado num corpo humano que é cheio de limitações, é tão imperfeito. As discussões que ele tem com o Arbili, principalmente por conta disso, dessa coisa de ele se sentir preso e ele querer ver o mundo lá fora, as discussões, assim, são hilárias, porque os dois juntos são absolutamente fantásticos, uma dupla muito boa. E o Jim, aliás, é quem guia a gente por essa Nova York antiga. Ele não aguenta ficar dentro de 4 paredes, então durante a noite ele vai fazer umas caminhadas e ele vai conhecendo Nova York melhor. O lance é que os acontecimentos acabam aproximando os dois, mesmo que eles tenham medo um do outro, e mesmo que essa natureza oposta crie tantos conflitos entre eles. Mas de certa forma é uma amizade que dá certo e faz com que os dois personagens evoluam, amadureçam e também se ajudem, porque com certeza não tem mais ninguém em Nova York que entende tão bem o que significa ser o que eles são. E a forma como tudo é amarrado, assim, na história é lindo de ver. Eu não consegui largar. E a Elaine, ela tem, assim, uma escrita maravilhosa, muito delicada. Tudo vai se desenhando na sua cabeça enquanto você lê, e é impossível tu não se emocionar com certas coisas. Como, por exemplo, quando a Golem chega em Nova York da primeira vez e ela vê a Estátua da Liberdade e ela não sabe o que é a Estátua da Liberdade. E aí você vê como vai ser penoso pra essa personagem se virar numa cidade como Nova York. E também tem a fixação do Jim por pássaros. Ele cria pingentes, estatuetas com metal que ele vai trabalhando na
autoria e são em sua maioria relacionados a pássaros, que a gente percebe ali a paixão que ele tem por liberdade. E às vezes esses pássaros estão dentro de gaiolas. Sobre a estrutura do livro, acredito que harmonia seja uma palavra que define bem isso, porque a história da Shava e do Ahmed ela é contada capítulo a capítulo, mas sem deixar de lado os personagens secundários. Inclusive tem uma outra linha de tempo no meio da história que vai contando algo que aconteceu há muito tempo atrás. Cada capítulo é uma peça de um quebra-cabeça maior que é apresentado na hora certa e do jeito certo. À medida que a gente avança, a gente vai descobrindo melhor sobre a história da Golem e do gênio, mas também sobre esses personagens secundários. De vários, eu destaco principalmente o Saleh Sorvete. Ele é um sorveteiro acolhido pela comunidade síria ali de Nova York, e ele tem assim uma história de vida sensacional, que vai sendo contada pouco a pouco, faz com que a gente entenda como ele pode contribuir para essa história. A cidade, assim, também é super bem detalhada. A autora diz que a pesquisa que ela fez foi muito extensa. Ela não tinha ideia de como era a vida em Nova York em 1899, então ela acabou indo pro porão da Universidade de Columbia, desenterrando mapa, foto, dados de censos. Aliás, esse personagem que eu citei antes, o Saleh Sorvete, ele foi inspirado em uma foto que a Elaine viu de um cara com um turbante, e a legenda dizia que ele vendia sorvetes. E aí ela deu asas à imaginação dela e criou toda uma história pra esse cara, encaixou ele dentro da realidade de Golem e o Gênio. Sobre a inspiração da escrita, ela comentou em uma entrevista com o site Intocados. Ela disse que ela estava na faculdade quando começou a escrever algumas histórias que combinavam contos da família dela, que é judia, com a família do marido dela, que é árabe-americana. Ela tentava estabelecer assim esses paralelos das famílias e os temas que geralmente acometiam essas duas culturas, mas ela sentia que faltava alguma coisa. Então ela resolveu colocar duas figuras muito populares na cultura árabe e judaica, e nasceu ali o cerne da história de Golem e o Gênio. E esse livro ainda consegue ser relevante também, mesmo que se passe há tantos anos atrás, porque os temas que ele aborda conseguem ser muito atuais. A mistura de culturas, globalização, as tensões religiosas, aquele sentimento que um imigrante tem numa terra que não é dele, aquela coisa de estar deslocado, entre outras coisas que às vezes são tratadas de forma explícita, às vezes não. Foi uma leitura assim que valeu muito a pena. Eu acho que eu falei bastante do livro aqui hoje pra vocês, embora ainda tenha outras coisas que são tão incríveis quanto, mas que eu faço questão de não citar, para que seja uma surpresa apaixonante para quem vai ler o livro agora. Vocês podem ver que eu marquei muitas passagens do livro. Eu selecionei algumas delas e coloquei por escrito no post lá do blog. Se vocês gostam de fantasia, em especial de fantasia urbana, Golem e o Gênio é uma leitura obrigatória. Eu espero que vocês se apaixonem por esses personagens tanto quanto eu me apaixonei. E eu quero ver os comentários de vocês aqui embaixo no vídeo agora, pra gente continuar conversando. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!